a gente vai falar sobre mudança de fase e calor de transformação. Porque até aqui a gente vem falando de um calor que é usado somente para aquecer ou resfriar. É aquele calor que o objeto ganha ou perde apenas para aumentar, para variar a temperatura, aumentar ou diminuir. Mas a gente não está falando aqui de mudança de fase. Se o corpo, se a água que você está estudando, as trocas de calor nela, se ela ferve, se ela congela, se o gelo derrete, você já começa a tratar de uma coisa um pouco diferente. Você já não está falando mais de um tipo de calor sensível, esse que causa variação de temperatura. Você agora está falando de um calor de transformação. É uma energia que é utilizada para transformar a matéria de um estado físico para outro. Então, antes de entrar em detalhes aqui, vou usar esse simulador aqui para a gente discutir esses conceitos. Nessa simulação aqui, a gente pode variar o estado físico de alguns materiais. E aí a gente vai trabalhar aqui, ó, com o oxigênio. Eu vou escolher aqui oxigênio no estado sólido, certo? Observe que o oxigênio no estado sólido, ele está a uma temperatura muito baixa. Aqui ele está abaixo de 27 kelvins, certo? Está muito resfriado, né? Para que o oxigênio fique sólido. Aí, vamos voltar aqui para a apresentação, só para a gente lembrar, com base nessa tabela aqui, ó, qual é o ponto de fusão do oxigênio. Olha aqui, ó. O oxigênio ele se funde a 54,8 kelvins. Certo? Essa é a temperatura que ele passa do estado sólido para o estado líquido. E depois o oxigênio vai virar vapor acima de 90 kelvins. Vamos lá, vamos testar aqui no nosso simulador. Acima de 54 ele vira líquido, acima de 90 ele vira vapor, certo? Ou gás, estado gasoso. Então, vamos lá. Esse simulador permite que você ofereça calor aí para o sistema, ó. E a gente pode ir olhando aqui para o termômetro e vendo a temperatura subir, que é o termômetro marcando a temperatura, né? Então aí, ó, observe que acima de 54, ele já entra no estado líquido. Você já percebe claramente que o estado de agregação das moléculas já modificou, né? Se eu clicar aqui de volta em sólido, ó, olha como estava. As moléculas presas, unidas, com a forma definida, um volume definido. Isso caracteriza o estado sólido, né? Então, à medida que eu vou dar calor, ó, a agitação das moléculas aumenta, aumenta. Passou de 54 graus, ele já vai perdendo a forma, né? Imagine que isso aqui é como se ele estivesse ficando mole, né? Quando a gente vê o plástico derretendo, é bem assim, ele vai ficando mole, mole, vai se transformando em um líquido. Então aqui ele já não tem mais uma forma definida, ele vai tender a assumir a forma do recipiente. E a gente sabe aqui, pela nossa tabela, que acima de 90 kelvins, olha aí, 82, 94, olha aí, já virou um gás, né? Já está na sua forma gasosa, que é a forma que a gente conhece o oxigênio, né? O oxigênio está distribuído aí, espalhado no ar atmosférico, na forma gasosa. Então, pessoal, durante cada transformação de estado dessa aí, as moléculas do oxigênio elas precisam de uma energia extra para poder passar de um estado físico para o outro. Observe que no primeiro momento a gente usa a temperatura, ó, o calor, somente para aquecer, ó, 34, 40, tá vendo? Não mudou a forma ainda, não mudou o estado físico. Ele apenas foi usado para aumentar a temperatura. Mas depois de um tempo ele vai usar parte dessa energia para ir mudando de fase do líquido. Depois ele vai aquecer o líquido e o líquido vai usar a energia para se transformar em gás. Então, quando ele está aquecendo, a gente chama esse calor de calor sensível. E quando ele está mudando de fase, a gente chama esse calor de transformação ou também de calor latente. Vamos ver aqui com a substância do nosso dia a dia, né? Olha aí, água. A água a 170, 146 Kelvin. Então a gente sabe que a água, ela vai virar, ela está congelada, né? Está no estado sólido, ela vai virar líquido, vai derreter o gelo em 0 graus Celsius, que equivale a mais ou menos 273 kelvins. Então vamos ter que esquentar bastante aqui, ó. Até que esquenta rápido no caso da água aqui, ó.
Olha aí, ó. 279 já virou líquido. Perceberam? Ó como ela é um pouquinho organizada, ela é meio cristalina, né? A água ela fica em estado cristalizado, tem uma certa organização aí molecular quando está congelada. Então, ó, ele perde essa organização, ó, e aí acima de 293 ele já virou água líquida. E aí se eu continuar aquecendo, acima aí de 373, 330, 340, 350, observe a agitação molecular como vai aumentando. 375, ó, um pouquinho mais aqui, você já as partículas estão completamente soltas, as moléculas já têm uma interação muito menor umas com as outras e você tem um estado aí gasoso. Então, pessoal, agora a gente vai precisar especificar essas duas formas de calor. Se você está falando de um calor para aquecer o material, é esse aqui, aquecer ou resfriar, o calor sensível. Se você agora tem alguma mudança de fase no caminho, você precisa calcular esse calor aqui, que é o calor latente. Então, como é que é entendida essa equação? É muito semelhante. Você tem ainda que o calor é proporcional à massa, certo? Então, se você vai ferver, você tem uma panela de água, você quer secar a panela no fogo, quanto maior a massa, mais calor você vai precisar para vaporizar essa água toda, né? Isso essa experiência a gente já tem. Então você pegou, esqueceu uma panela no fogo com água. Se tem muita água, você esqueceu, tomou um banho, tomou um chá, voltou e a água não secou ainda. Falou, ufa, esqueci a panela ali, mas tinha muita água, então também não deu tempo de secar a panela. Mas se você bota uma panela com pouquinha água no fogo, né? Uma pequena quantidade de água no fogo, se você vacilar, piscou o olho, foi ali, voltou, a panela já está quase seca, né? Porque não precisa de tanto calor assim para poder vaporizar. E esse termo da frente aqui, o L, ele representa um calor de transformação. Então vamos analisar aqui, por exemplo, ó, a água, para ela mudar do estado sólido para o líquido, ela vai gastar 333 quilojoules por quilograma. Essa é a energia que cada quilograma de água precisa para mudar, para derreter, né? Passar do estado sólido para o estado líquido. Olha a diferença para vaporizar. São 2.256. Então, você pegar uma molécula de água no estado líquido e transformar essa água em vapor, você precisa de muito mais energia do que seria, por exemplo, para derreter, né? Olha, 2.256 quilojoules por quilograma. Nessa tabela, a gente também pode comparar a água com outras substâncias. Se a gente for observar aqui uma substância que está mais no nosso dia a dia, o cobre. Se você fosse pegar um cobre sólido para transformar ele em líquido, derreter o cobre, você ia gastar aqui 250 quilojoules por quilograma. Ou seja, é menos do que a água. Apesar do derretimento do cobre acontecer numa temperatura muito mais alta, né? Mas a energia que o cobre vai usar para derreter por molécula é menor. Isso é curioso, né? Porém, ó, para você vaporizar o cobre, aí você gasta mais energia por unidade de massa do que a água, né? Você vai gastar aí 4.730 quilojoules por quilograma de cobre para vaporizar ele. Então, o calor de transformação, esse aqui, ó, vai variar de material para material. Cada material tem o seu e vai depender da transformação que você está estudando. Se é uma vaporização, se é uma fusão, se o material está liquefazendo. Observe que aqui a fusão é a passagem do sólido para o líquido. Mas se você está passando do líquido para o sólido, o que muda é apenas o sinal, né? Porque ó, o gelo, quando está derretendo, ele está ganhando energia. Por isso, a energia é positiva. O calor que é ganho é sempre positivo. Mas, quando a água está congelando, ela está resfriando, ela está perdendo calor. Então, esse calor de transformação é negativo, certo? Mas, em termos absolutos, ele vale a mesma coisa, certo? O calor para vaporizar é o mesmo para condensar. O vapor para fundir o gelo
é o mesmo para congelar, em números absolutos.